Devocionais da Bíblia toda em um ano. Hoje, Gênesis 25 a 27. Os capítulos 25 a 27 de Gênesis narram a transição da promessa. Abraão agora passa a sua herança, as suas bênçãos, para Isaque, o seu herdeiro. O texto é claro em mostrar isso pelo fato de Abraão ter outros filhos com Quetura, uma descrição muito curta, mas que termina concluindo que todos esses filhos foram separados de Isaque, porque as bênçãos de Deus, as bênçãos de Abraão, foram dadas para Isaque. O texto ainda prossegue mostrando a morte de Abraão, que foi sepultado juntamente com Sara em Macpela, naquela porção da terra prometida que ele havia comprado no capítulo 23. E agora passa para a descendência de Ismael, que também é sucinta. A maior parte do texto é utilizada para descrever a descendência de Isaque, a descendência santa, a descendência escolhida por Deus para dar sequência ao seu plano de salvação. Nós vemos o nascimento de Esaú e Jacó como resposta de oração. Isaque e Rebeca apresentaram a mesma dificuldade, a mesma prova de fé que houve com Abraão e Sara. Assim como Sara não podia ter filhos, Rebeca também não podia ter filhos. Mas agora o texto salta rapidamente para o momento do nascimento. Não há aquela tensão, aquele desenvolvimento que houve na história de Abraão. O texto é bem direto em mostrar que Deus respondeu a oração de Isaque e deu filhos. Esses filhos, porém, desde o ventre viviam em conflito. Desde o ventre, Esaú e Jacó brigavam um com o outro. E o final desse capítulo, do capítulo 25, mostra a intensidade desse conflito na vida adulta. Enquanto Esaú volta do campo cansado, com fome, Isaque negocia o alimento que poderia saciar o seu irmão. Esaú mostra um coração totalmente distante das bênçãos de Deus por negligenciá-las. Esaú facilmente abre mão da primogenitura a fim de saciar um prazer momentâneo. O texto é até curto em revelar essa satisfação que Esaú tem, dizendo que ele apenas vendeu seu direito de primogenitura, comeu e bebeu, levantou-se e saiu. O texto é muito curto em falar sobre isso. E a sequência do texto no capítulo 26 mostra algo que também é repetitivo, que parece uma repetição da história de Abraão. Isaque vai a Gerar, encontra com Abimeleque, o rei dos filisteus, um outro rei, um Abimeleque diferente daquele Abimeleque visto na história com Abraão, mas acontece um episódio semelhante. Isaque mente dizendo que Rebeca era sua irmã e não a sua esposa, e isso traz novamente pecado, maldição, problemas, de forma que o próprio Abimeleque repreende Isaque pela sua falta de sinceridade, por não agir de forma correta, revelando que Rebeca era sua mulher. Ainda assim, como aconteceu com Abraão, o Senhor abençoa a Isaque. O Senhor o multiplica naquela terra, e essa bênção recebida por Isaque causa inveja, de forma que aqueles homens daquela terra começam a perseguir Isaque. Isaque vai cavando poços, e aqueles homens prosseguem atrás dele, procurando tirar vantagem dele, até que o Senhor concede um poço para Isaque. Isaque se alegra no Senhor em saber que agora Deus concedeu um local para que eles habitem. Depois Abimeleque vai até Isaque e faz aliança com ele, reconhecendo a bênção de Deus sobre Isaque. O capítulo final desse trecho, dessa leitura desse dia, revela a história famosa da enganação, do engano provocado por Jacó a fim de roubar a bênção de Esaú. Jacó age de forma astuta, mente, engana o seu pai a fim de tomar posse da bênção de Esaú. Esaú, por outro lado, que já havia mostrado rejeição às bênçãos de Deus, ao vender de forma fácil a primogenitura, agora se lamenta diante da falta de bênção, não restando praticamente nada para que ele pudesse agarrar e ter esperança, o que provoca ódio. Agora Esaú está prestes a matar o seu irmão, e é necessário que Rebeca intervenha para livrar Jacó da morte. O que podemos aprender com esse texto então? Sem dúvidas, o foco principal desses 3 capítulos é o amor eletivo de Deus. Deus elegeu a Isaque,
e rejeitou aos demais filhos de Abraão. Deus escolheu Isaque e manifestou o seu amor mesmo diante de suas falhas. O sustentou e o abençoou mesmo diante da perseguição de homens. Deus escolheu a Jacó e rejeitou Esaú desde o ventre e prometeu que o maior serviria ao menor, de que Jacó seria o povo mais forte. Mas ainda assim podemos questionar: será que Deus é injusto em fazer isso? Com certeza não. Isaque não merecia o amor de Deus. Era um pecador que mente para Abimeleque, mas ainda assim Deus o ama. Jacó era enganador. Ele engana Abimeleque, mente a Abimeleque como Abraão havia feito, mas ainda assim Deus o abençoa. Esaú rejeita a primogenitura, age de forma negligente, fazendo pouco caso da bênção de Deus, se lamentando apenas quando vê que tudo está perdido. Nós notamos então um Deus que age com graça para alguns, mas age com justiça para com outros. Isaque e Jacó foram alvo da graça de Deus não por merecerem isso, mas porque Deus os amava. Esaú continua no pecado, é rejeitado por Deus, não somente negligencia as bênçãos de Deus, como ainda vai lá e se casa com mulheres daquela terra, com as mulheres dos heteus, provocando a ira de Deus e trazendo males, tristeza para os seus pais. Nós vemos que em Cristo nenhum de nós merece a salvação. Na verdade, se nós merecêssemos, Cristo seria desnecessário. Mas o Evangelho anuncia a salvação para pecadores como Isaque, como Jacó, como eu e como você. Nós vemos que Deus rejeita pecadores que realmente não se arrependem porque não amam a Deus e não são alvo do amor de Deus. Mas aqueles a quem Deus ama, aqueles a quem Deus elege, Ele os atrai, os traz pelo coração, os move. Os próximos capítulos revelarão isso. Mostrarão Deus gradualmente trabalhando em Jacó, o enganador, a fim de manifestar o seu amor e transformá-lo em Israel, aquele que será o patriarca do povo de Israel, das 12 tribos. Que o nosso coração, irmãos, esteja desejoso pela palavra de Deus e seja movido à adoração a Deus, pelo amor que Ele manifestou a nós, pecadores que não mereciam, mas que foram salvos pela graça mediante a obra de Cristo.